A paz do Senhor, meus irmãos, vamos falar sobre a parte das bem-aventuranças, em específico no verso 3, quando Jesus diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está registrado em Mateus, capítulo 5, verso 3, e também em Lucas, capítulo 6, verso 20, quando ele trata de bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. E ele diz: bem-aventurados, felizes, os pobres, porque pobre vai ser no sentido de que pede esmola, não tem posição de honra, aflito, sem virtudes de autossuficiência, sem riquezas eternas, desamparados, que necessitam de ajuda, não soberbos, que se entregam com confiança aos ensinamentos de Jesus Cristo, que demonstram esse verdadeiro interesse em conquistar as riquezas, os tesouros do céu. Porque deles, ou seja, porque o vosso, porque o seu procedimento, porque a forma como vocês caminham, a forma como vocês querem chegar lá, lhes levará ao reino dos céus. E isso traz alegria, o desfrute nessa vida terrena e também na vida futura, na eternidade. Mateus, se você for olhar o contexto, Mateus capítulo 4, do verso 23 até o final, e Lucas capítulo 6, do verso 17 ao verso 20, ele mostra como que as pessoas estavam se comportando perante Jesus. Então aqui em Lucas 4, 23 ele começa: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O mesmo vai estar lá em Lucas. Então você vê o contexto: multidões seguiam Jesus em busca de cura, em busca de milagres, em busca de ajuda espiritual, porque a doença tem o seu lado natural, mas também tem um lado espiritual. E Jesus tem poder para curar todas essas coisas. Então essas pessoas que reconheciam esse poder em Jesus, eles queriam inclusive tocar em Jesus porque sabia que dele saía poder. Essas pessoas se tornavam humildes perante o poder de Deus, perante a manifestação da sua graça. E por isso eles alcançavam misericórdia. A pergunta que tem para a gente responder é: quem são essas pessoas? Resposta: os salvos em Cristo Jesus. Eles desfrutam dessa humildade e do reino de Deus. Exemplo de alguém que teve essa bem-aventurança na Bíblia. Primeiro exemplo, Jesus. Ele é o nosso guia, é o mestre. Temos também Moisés. Todas as decisões que ele tomava, ele sempre pedia aconselhamento a Deus, para não fazer nada que fosse da vontade própria dele, mas sim da vontade de Deus. Elias, Enoque, que foram sacerdotes que andaram com Deus, profetas, que inclusive tem inúmeras histórias, de bênçãos e vitórias conquistadas por ele através do poder de Deus na vida deles. Pessoas que demonstraram uma tamanha humildade e desfrutaram de um poder imensurável, porque o poder, eles sabiam que o poder não era deles, era de Deus, mas que eles tinham a autoridade para estar desfrutando dessas bênçãos aqui na terra. A aplicação dessa bem-aventurança na realidade. Bom, só o fato de você estar assistindo esse vídeo e pensando, meditando sobre esta palavra, vai lhe revelar se você é pobre ou rico de espírito. Depende da sua reação. Se você é pobre, você vai estar pensando: gostei dessa palavra, eu quero aprender mais, eu vou orar a Deus agradecendo, eu quero também conhecer mais dessas bem-aventuranças, eu estou com sede e fome de justiça. Mas se você demonstra uma certa soberba, uma certa riqueza, vamos usar esse termo, você vai dizer: não, isso aí não tem nada a ver, isso aí que ele está falando não serve para mim não, eu não penso desse jeito não. O teste é seu, examine-se o homem, pois a si mesmo. Essa é a aplicação prática. E trazendo um contexto bíblico, Tiago, capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, a gente também tem um aconselhamento bíblico para isso. O verso 6 diz: Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre, é bem interessante pesquisar e conhecer sobre isso. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados, né? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa aplicar aos nossos corações, que você seja ricamente abençoado com as bem-aventuranças e desfrute do poder e da maravilhosa graça do reino de Deus. Amém?